E eu quero convidá-los, portanto, para abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler desta feita o capítulo de número 2. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2. E eu chamo a atenção dos irmãos para a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fiz vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo de a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteio junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodam almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro.
prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Vamos orar ao Senhor? Senhor amado, nos colocamos na Tua presença e rogamos a Ti que desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Tem misericórdia de nós, Senhor, e alimenta-nos com pão espiritual, que a Tua palavra fala aos nossos corações, Senhor. Usa-nos como instrumento, Senhor, a fim de que a Tua palavra possa chegar ao coração de cada um dos irmãos e que pela ação do Teu Espírito Santo sejamos instruídos, confortados, consolados, ensinados, a fim de que cresçamos em graça e no conhecimento do Senhor, e que o Senhor em tudo seja exaltado. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Como os irmãos sabem, e já falamos aqui reiteradas vezes, que o objetivo do apóstolo Pedro, ao escrever esta sua segunda carta, foi o de admoestar os irmãos, foi o de instruir os seus irmãos na fé, de chamar a atenção deles para o eminente perigo que eles estavam correndo. Não mais por conta de forças policiais, não mais porque estariam na mira de armas, de lanças, não porque estariam ameaçados propriamente de serem presos, mas era uma outra ameaça. Era a ameaça de serem enganados, era a ameaça de serem iludidos, era a ameaça que estavam correndo de deixarem que os seus corações fossem tomados por inverdades que viessem de alguma forma a causar um dano muito grande a tudo aquilo que eles já haviam aprendido acerca da fé cristã. Esse era o contexto da carta. Esse era o problema que aqueles irmãos a quem Pedro se dirigiu estavam enfrentando. Provavelmente, irmãos, muitos daqueles queridos irmãos, daquela gente que fazia parte daquelas igrejas espalhadas por toda aquela região da Ásia Menor, e estavam ali por conta da perseguição que foi deflagrada lá em Jerusalém. Eles tiveram que deixar o seu domicílio, deixar a sua pátria, a sua terra. Muitos tiveram que abandonar os seus parentes, as suas ocupações, e foram se refugiar em terras distantes, em lugares distantes da sua pátria, com medo da perseguição e com medo da morte. Pedro escreve então àqueles queridos irmãos para instruí-los acerca de um perigo muito grande que eles estavam correndo. Talvez, como disse há pouco, eles não estavam ainda perfeitamente conscientes do perigo, da ameaça que eles estavam sofrendo. Talvez eles estavam tão envolvidos com aquela atmosfera que os envolvia, que eles não estavam percebendo a grande ameaça e o grande perigo. E o texto começa, o capítulo 2, ele começa dizendo que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e aqui ele se refere àquilo que aconteceu no passado mais distante, com o povo de Deus, ainda no Antigo Testamento, quando se levantaram falsos profetas
para deturpar as verdades que estavam sendo pregadas, ensinadas e propagadas por aqueles homens que Deus havia levantado naquele contexto. Em meio àquele povo, Deus havia levantado homens santos, mas também falsos profetas se levantaram. E Pedro vai dizer que assim como no meio do povo naquele tempo, lá atrás, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos mestres. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vejam como a coisa era grave. Percebam que pelas palavras do apóstolo aqui, ao escrever a sua carta, ele mostra que o perigo era muito grande e que provavelmente muitos daqueles irmãos não se deram conta do que estava acontecendo. Daí ele usar as seguintes palavras: falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Vejam só, eles introduzirão. Eles não chegarão com força, com violência, com desrespeito, com agressão verbal, não, mas de forma muito discreta, de forma muito sutil. Eles vão introduzindo inverdades, ensinos falaciosos, com a intenção de desfazer tudo aquilo que já havia sido feito, para destruir todos os fundamentos que já haviam sido lançados. O inimigo, temos que admitir, ele é um grande estrategista. Ele é estrategista, e a palavra do Senhor nos diz que, se possível, ele engana até os eleitos de Deus. Ele se apresenta muitas vezes como anjo de luz. Ele se mistura em meio ao povo de Deus, e ele se levanta, ele cativa pessoas. A sua voz muitas vezes é mansa, o seu ensino ele é dado de forma suave e tranquila, mas ele vai conquistando corações, ele vai conquistando pessoas, até porque muitas vezes muitos desses ensinos estão em harmonia com as aspirações das pessoas, com os desejos que elas mesmas já trazem dentro do seu próprio coração. Um coração que, segundo o profeta Jeremias, ele é enganoso, terrivelmente maligno. Ele nos engana. Pedro está chamando a atenção dos seus irmãos, e nós precisamos aqui da mesma forma, irmãos, estarmos muito atentos, porque os dias que nós vivemos não são fáceis. Talvez para alguns pode ser que tudo se pareça muito bom, a igreja está bem, a igreja está crescendo, são novas denominações que estão surgindo, a população evangélica no Brasil cresce, e a gente fica muitas vezes achando que isso é sinal ou evidência de que as coisas estão indo muito bem, quando muitas vezes todo esse cenário, todas essas estatísticas, todo esse quadro que se apresenta diante de nós, ele é ilusório. Nem sempre uma igreja lotada significa que Deus ali está presente. Nem sempre a grande quantidade de pessoas, quem sabe, entoando uma canção de louvor a Deus, significa que ali estão vidas verdadeiramente transformadas. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. E o compromisso do apóstolo não era em agradar ou satisfazer os desejos dos seus irmãos, mas é ensiná-los, era instruí-los acerca do perigo que eles estavam correndo, porque o desejo dele era um só, é de que aqueles irmãos pudessem crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, e assim firmados na palavra, na revelação do Senhor, nas Escrituras, pudessem enfrentar os desafios da vida,
pudesse enfrentar todas as mudanças que viessem acontecendo no cenário religioso, no cenário filosófico, no cenário cultural dos seus dias. Um crente bem preparado, ele passa por todas as épocas, se mantendo de pé, se mantendo firme, sem negociar nenhum dos seus valores, dos seus princípios. Foi R.C. Sproul que disse que a maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos dos filisteus, dos assírios, dos amalequitas, mas foi a presença dos falsos profetas dentro dos seus próprios portões. Ele chegou a essa conclusão, de que o maior problema, o maior inimigo para o povo de Deus no passado, não foram os exércitos inimigos que chegavam para destruir e arrasar tudo, mas foi exatamente a penetração, a chegada de falsos profetas no meio do povo. E eu faço um parênteses aqui, especialmente para os pais e os avós. Muitas vezes nós nos sentimos muito seguros, porque os nossos filhos não estão brincando na rua. Nós nos sentimos muito seguros porque os matriculamos em escolas de influência evangélica e alguns declaradamente evangélicos. Nós nos sentimos seguros porque impedimos muitas vezes que os nossos filhos eles se relacionem com outras crianças que têm um comportamento diferente daquilo que você está ensinando para eles. E você acha que porque eles estão dentro de casa, quietinhos dentro de casa, sentados no sofá, com um tablet na mão, com o celular, ou mesmo com a televisão ligada, você acha que eles estão bem, estão tranquilos, não estão bagunçando a casa, não estão brigando, estão tudo bem. Pare um pouquinho, se assente com ele. Talvez o inimigo que você teme está lá fora, ele já está dentro da tua casa. Ele já mantém o teu filho sentado cativo. Ele está alimentando sutilmente a mente deles, com desenhinhos, com brincadeiras, com sorrisos, mas que em meio a tudo aquilo, toda aquela armação, vai pitadas insinuantes de ensinos, de comportamentos, de condutas que as crianças estão recebendo. Isso é dado de forma homeopática, devagarzinho, lentamente, uma gotinha a cada dia. E por isso mesmo as crianças já não podem viver sem essas ferramentas. E o inimigo pode estar dentro da nossa casa. O inimigo pode estar dentro do nosso próprio lar. O que nós vimos aqui é que enquanto na sessão anterior Pedro ele focalizou o valor da verdadeira profecia, na sessão anterior, nos capítulos anteriores aqui, o capítulo anterior, ele vai focalizar a importância e o valor da verdadeira profecia. A presente sessão, isto é, o capítulo 2, todinho, ele vai focalizar os perigos dos falsos mestres e dos falsos profetas, alertando a igreja, também a igreja, não só naqueles dias, mas a igreja também nos nossos dias, acerca do grande perigo que eu e você, todos nós, estamos correndo, ao ver diluir dia após dia aquele mesmo fervor, aquele mesmo compromisso, aquele mesmo apego às verdades que nos alcançou e que transformaram as nossas vidas. Chegamos a uma simples conclusão ao ler todo esse capítulo 2. O capítulo é longo, os versos são longos, são 22 versos. Eu confesso aos irmãos que eu fiz uma ginástica muito grande aqui durante a semana, tentando desmembrar este capítulo
para que tornasse mais acessível e mais fácil o entendimento. Afinal de contas, é muito denso esse capítulo. Mas se você observar bem, este capítulo, apesar de ser longo e muito denso, ele está tratando de um único assunto. Há uma única verdade contida em todo o capítulo. E por isso se torna difícil você desmembrá-lo em partes menores. Para fins didáticos, até poderíamos fazê-lo, mas não propriamente para uma exposição, para um sermão. Chegamos a uma conclusão diante de tudo que nós lemos. E a conclusão é muito simples. E eu confesso aos irmãos que eu estava procurando exatamente essa conclusão. Eu estava procurando exatamente esse fator unificador. Gente, me perdoe, eu vi um Homem-Aranha passando ali. Agora, é uma coisa que eu me pergunto: será que isso funciona? Será que isso funciona? Questão de mercado, de venda, de propaganda. Eu acho que isso perturba mais. Eu fiz uma pergunta dessa uma vez numa loja, a Abigail estava comigo, ela ficou zangada, me beliscou, me puxou. Para! Eu cheguei, entrei na loja, um som altíssimo e há uma associação de música alta com música feia. Pode observar, música alta, música feia. Muito alta, feia. Aí eu perguntei para o gerente: me desculpe, eu queria te fazer uma pergunta honesta, não me leve a mal. Existe alguma pesquisa, alguma estatística, alguma coisa que demonstre que música alta e música feia, ela facilita a venda, o comércio vende mais? Existe alguma coisa relacionada? Porque a vontade que eu estou é de sair daqui, porque está me incomodando. Ou não, desculpe, esse é o rapaz lá da frente, aquele que bota o que ele quer e tal, mas eu vou lá agora. Foi lá e o rapaz baixou. A música continuou feia, mas baixa. Voltando aqui, qual a unidade temática? Esse é o grande desafio quando se vai pregar. Uma coisa é você pegar um texto e sair debulhando todo o texto. Outra coisa é você entender que todos aqueles textos que tratam de verdades que estão ali, eles juntos formam uma unidade temática. Unidade temática. O autor quer dizer não muitas coisas, ele quer dizer uma coisa, usando vários argumentos. Ele tem uma verdade que ele está transmitindo. E deixar de considerar essa unidade é perder, na verdade, o foco daquilo que o autor tinha a intenção de fazer, de ensinar. E aqui a gente percebe, nesses 22 versos, que o que nós de fato precisamos é ter muito cuidado com os falsos mestres. Nossa, isso é tão simples, né? Isso é tão simples. É um tema tão simples. Eu podia dizer, pronto, esse é o tema do sermão de hoje. Precisamos ter muito cuidado com os falsos mestres, porque era isso que Pedro estava dizendo. Irmãos, tenham cuidado com os falsos profetas e com os falsos mestres. Ele vai discorrer aqui sobre o caráter deles, sobre a estratégia deles e sobre a condenação deles. Ele trabalha, ele trata exatamente disso. Agora se levanta uma questão, uma pergunta aqui. Toda proposição, ela traz consigo algumas indagações. Se a proposição é: precisamos ter muito cuidado com os falsos mestres, a pergunta é: por quê? Por que precisamos ter cuidado com os falsos mestres? Eles existem, eles estão aí, mas eu acho que eles não estão incomodando tanto. Precisamos sim ter cuidado. Olha o tempo que foi gasto aqui escrevendo tudo isso. Se não fosse importante, isso poderia ser reduzido a 2 versos. Precisamos sim ter muito cuidado com os falsos mestres, por 3 razões fundamentais. A primeira delas é porque os falsos mestres, eles distorcem a verdade.
Os falsos mestres, eles distorcem a verdade. Eles têm uma habilidade muito grande em não confrontá-lo com uma outra tese. Eles aproveitam aquela que você tem e ele vai desconstruir, ele vai ferindo aquilo que você tem como verdade absoluta e vai distorcendo aquilo que chegou a você com uma verdade absoluta. Aquela coisa de alguém dizer para você: não, tá certo, eu concordo contigo, tá certo, mas não é bem assim. Cuidado com não é bem assim. Não é bem assim. O adultério é pecado? É. A mentira é pecado? É. E alguém vai dizer: não, calma, não é bem assim. Não é bem assim. Aí procuram brechas para descaracterizar aquilo que foi ensinado. Observem o verso 1 e o verso 2. Olha o que ele diz aí. Vamos fazer a leitura novamente. Eu vou ler. Leio, presta atenção. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Pausa. Assim como, depois da vírgula, o que está escrito? Eu não ouvi. Assim como no meio do povo, não lá fora, não em um outro ambiente, não em um outro contexto, mas no meio do povo. No meio do povo. E aqui é o povo de Deus. É no meio do povo. Esses falsos profetas, eles chegam, esses falsos mestres, eles chegam e se colocam exatamente no meio do povo. Nessa massa que hoje nós temos no Brasil, chamado de evangélico. O que é evangélico? As pessoas se definem hoje como evangélicos. É um conceito muito elástico. Dentro de evangélico cabe muita coisa, mas muita coisa. A cada dia surgem novas denominações, novos grupos religiosos, grupos alternativos, que usam como slogan, por exemplo, é proibido proibir, que atrai multidões, que atraem pessoas, mas que são classificados como evangélicos. Não interessa que tipo de mensagem está sendo pregada. Grupos que se levantam, que desconsideram a verdade, mas que trabalham apenas com relacionamento. Desde que a gente esteja num ambiente onde haja um bom acolhimento, onde todo mundo se sinta feliz, onde todo mundo está sorrindo, onde o nosso ego é massageado. Ali está sim, o poder de Deus está lá. Deus está trabalhando ali. Eu não digo que essas coisas não tenham que acontecer. Mas na igreja acontecem problemas. Na igreja também nós nos contrariamos. Na igreja também nós nos decepcionamos. Na igreja também nós nos entristecemos. Na igreja também nós divergimos muitas vezes. Mas há um elo unificador, é o amor de Cristo, que nos permite conviver com pessoas que muitas vezes pensam diferentes, ou até que já pisaram no nosso calo. Você exerce o perdão. É um laboratório onde nós estamos sendo trabalhados. É como num casamento. É triste aquele que casa achando que vai ser tudo mil maravilhas, nunca vai ter nenhum desentendimento, nenhum problema. Surgem os problemas, surgem as lutas, surgem as divergências. Para não fazer com aquele homem que foi entrevistado como se fosse um grande exemplo, disse: diga aqui, você já agrediu fisicamente a sua esposa? Tem vontade de agredir? Eu sei que já teve divergência, já tivemos, mas você tem vontade de agredi-la alguma vez? Não, isso nunca. Tá vendo que exemplo? Não, eu nunca, nem passou na minha cabeça alguma coisa desse tipo. Eu já tive vontade de matá-la. Agora de problemas existem.
Vejam que ele surge no meio. O texto diz claramente: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, isso dá a ideia de algo lento, de algo que vai acontecendo, dissimuladamente, heresias, que ele adjetiva, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A ideia aqui é de que essas inverdades, elas vão chegando de forma danosa, de forma nociva, de forma lenta, vai minando a base sustentadora da igreja. A igreja é baluarte da verdade, e esse baluarte vai sendo minado, até o ponto de ele não existir mais, ele destruir, e o nome do Senhor desaparece, mas desaparece de uma forma muito tranquila, que as pessoas não sentem. Verso 2 ele diz: e muitos seguirão as suas práticas. Que práticas são essas? Práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Esses dissimuladores, esses falsos mestres, eles têm uma habilidade imensa de fazer discípulos. Eles são grandes influenciadores. Os seus nomes se destacam muitas vezes no meio de outros nomes. Lá em João 14, quando se fala sobre a verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Minar a verdade é minar a obra de Cristo, é minar a glória de Cristo, é minar a honra de Cristo, é minar a obra salvífica de Cristo. O próprio Jesus também, João capítulo 8, verso 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam a importância da verdade, e é essa verdade que estava sob ameaça na Ásia Menor, nos dias de Pedro. Interessante, é o que Pilatos faz. Lá em João 18, Pilatos faz uma pergunta que eu diria de natureza não somente teológica, e alguns podem interpretá-la como de natureza filosófica também, já que a filosofia trabalha com esses temas assim. A pergunta de Pilatos foi: e o que é a verdade? O que é a verdade? Esse silêncio aqui é para que você pense sobre isso. O que é a verdade? Ah, pastor, a verdade é Jesus. Certo, o que mais? Nós estamos vendo dentro de um contexto onde a verdade, ela é relativa, há uma relativização da verdade. As pessoas, cada uma tem a sua verdade, nós somos induzidos a respeitar e admitir uma verdade do outro. Não existe mais uma verdade, uma regra básica. Não, existem verdades várias e cada um opta por aquela que achar mais conveniente. Estamos vivendo uma época onde essas coisas estão acontecendo. E aquilo que acontece dentro dos grandes centros universitários já acontece dentro das igrejas também. O que é verdade? Falar sobre verdade. Quer falar da tua verdade? Fala. Especialmente nesse campo teológico e religioso. Foi isso que, infelizmente, eu quero até tomar como equívoco, ignorância, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal, cometeu também esse erro gravíssimo, apesar de ser um homem culto. Mas disse que assim, a Bíblia está aí, existem verdades. É difícil, a interpretação depende de cada um, porque tem palavras no grego, no hebraico, no aramaico,
Ele botou até no latim. Mas ainda bem que André Mendonça pôde responder. Também ministro, e ministro do Evangelho, conhecedor da palavra, disse: não é assim. Desculpe, colega, mas não é assim. Não, tem que se respeitar as regras de interpretação das Escrituras. Caso contrário, heresias gravíssimas vão acontecer. Porque é assim que as pessoas pensam. As Escrituras estão aí, cada um interpreta como achar que deve. E já existe uma escola de desconstrução. Você já deve ter ouvido falar em Derrida, um filósofo desconstrucionista. Os textos, um texto, ele não tem o sentido que o seu escritor quer dar. O sentido de um texto é aquilo que o leitor dá. Então, Jurandir, você escreve um livro, você tem uma intenção, eu leio o livro. Eu vou dar o sentido que eu quiser para o teu livro. Você vai dizer: não, mas não foi isso que eu disse. Não interessa, mas foi o que eu entendi. Isso passa a ser a verdade. Azevedo interpreta de outra forma, Rodrigo de outra forma. É uma desconstrução do texto. É o que se faz com as Escrituras, uma desconstrução. Não já surgiu a ideia de se ressignificar as Escrituras? Porque elas são obsoletas, algumas coisas delas estão ultrapassadas. Essas verdades não são tão assim como a gente pensa. Precisamos reler a Bíblia com as lentes do nosso tempo. Que mentira maléfica, diabólica. Existem regras hermenêuticas que vão nos ajudar a compreender o texto. É o método histórico-gramatical que os reformadores ensinaram. Respeitar a gramática, conhecer o texto, a língua original, entender aquela palavra, a história, o tempo, como aquela palavra foi usada, transferi-la para os nossos dias. Esse é o trabalho que muita gente está tendo. E nós temos um grande exemplo no Brasil, de um teólogo brasileiro, Augusto Nicodemos, que faz isso com uma maestria invejável, comparável. Torna coisas difíceis, complexas, em simples. Ele escreve, você diz: eu também poderia escrever isso aí. São anos de estudo, de pesquisa, de aprofundamento. E a gente não sente, a gente não percebe. As coisas estão acontecendo ao nosso lado e a gente não se dá conta. O cenário muda dia após dia. Precisamos ter cuidado, muito cuidado, com os falsos mestres, porque eles distorcem a verdade. Distorcem a verdade. Lembrem disso. Em segundo lugar, porque eles maculam a santidade. Eles maculam, eles ferem, eles mancham a ética comportamental, a maneira com que as pessoas devem se comportar. Aquilo que uma pessoa crê determina o que ela faz. A verdade está diretamente ligada ao teu modo de vida. A tua conduta está em perfeita harmonia com aquilo que você diz acreditar. Por que os cristãos têm uma conduta diferente no mundo? Por conta das verdades que chegaram a ele. É aquele que antes vivia jogado na mesa de um bar, bêbado, hoje ele já não faz isso. É um que era dependente de drogas, hoje ele já não faz. Ele mudou completamente, porque o seu coração foi tomado por verdades que transformaram a sua vida, refizeram, reformataram a sua mente e o seu coração. Mas os falsos mestres, eles maculam a santidade, eles deformam essa verdade. Observe o verso 3, quando ele diz assim: também movidos por avareza. São pessoas extremamente apegadas ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Mas eles
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Observe o verso 10. O que diz o verso 10? Verso 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e preservar sob castigos injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, olha só, aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Olha só, imundas paixões, e menosprezam qualquer governo, não respeitam a autoridade alguma. E mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos. O grande problema de respeito à autoridade, ou desrespeito à autoridade, começa dentro de casa, com filhos que não respeitam seus pais, e pais que não sabem impor a sua autoridade aos filhos. Filho não é coleguinha, é filho, tem que ser instruído, tem que ser orientado com amor, mas tem que ser orientado, tem que ser instruído, não é coleguinha. Os coleguinhas estão fazendo o papel deles. Pai e mãe têm autoridade divina para conduzir os seus lares, desde a mais tenra idade. É para ir à escola, é para ir à igreja, é para fazer os deveres de casa, é para respeitar os mais velhos. São valores que são ensinados dentro de casa. E quando esses caminhos começam a ser desfeitos, é a obrigação e dever dos pais chamar, corrigir os filhos, não de forma impiedosa, mas de forma firme, segura, mostrando a eles o caminho. O caminho é aqui, ó. Você está errado, não é isso? Muitas vezes acontece que crianças pequenininhas ainda é que determinam as principais decisões dentro de uma casa. Às vezes tem uma família, você pergunta, e aí, você não foi domingo? Não, porque o filho não quis vir, fez uma birra lá, está dizendo que não queria ir, não foi mesmo. Não somente não foi, como os pais também não foram. Eu dou graças a Deus, porque Dona Ada, minha mãe, que nem escuta muito direito, nem está me ouvindo, está lá atrás, mas não, lá em casa não tinha essa opção não. Até a roupa, olha, essa calça, essa blusa aqui é para a igreja, domingo. Igreja, os colegas todos jogando futebol na porta, e eu não tinha opção não. Ah, a menina vai ficar rebelde. Eu não fiquei rebelde, a Marcílio ficou rebelde, Débora, tá todos três aqui na igreja. Sabe, pelo menos a consciência da gente fica tranquila, porque você tratou como deveria tratar. Eu já vi na universidade um aluno, que por sinal depois foi candidato a um cargo político aí. Eu digo, esse eu não votaria jamais. Pegar uma cadeira e querer bater no professor. Pegou a cadeira, se os colegas não seguram, ele vai bater no professor, dentro da Universidade Federal do Maranhão, por divergência. Desacato às autoridades. Nós podemos divergir das autoridades, discordar delas, lutar para removê-las até, mas temos que ter cuidado, porque os falsos mestres nos ensinam desrespeito total, a avacalhação total, que começa dentro de casa, depois vai para a escola. É os pedagogos aí. Eu fico preocupado, Daniela, quando eu vejo professores que já não têm firmeza, aí tem que apelar para o coordenador. O menino não consegue sentar e manda mensagenzinha para a mamãe. Ah, porque o teu filho ele não está obedecendo. Tem falhas acontecendo nesse sistema todo. Esses falsos mestres, eles são perigosos, porque eles distorcem a verdade, porque eles maculam a santidade. Eles andam, diz o verso 10, que eles andam em imundas paixões. Eles menosprezam o governo, lideranças. Eles são atrevidos, arrogantes. Eles desmancham toda aquela imagem de Cristo nas nossas vidas. E eles fazem isso de forma sutil. E dizem, não é bem assim.
Teu pai disse o quê? Que não, teu pai porque está velho, ele não sabe, é outra geração, caminha. A gente vai reaprendendo de forma errada princípios que foram trazidos para nós. Então Pedro estava orientando os seus irmãos na fé, dizendo que era preciso ter muito cuidado com os falsos mestres. Primeiro, porque eles distorcem a verdade. Segundo, porque eles maculam a santidade. Era a preocupação de Pedro. A imagem de Cristo no povo estava sendo desconstruída, porque muitos ali estavam vivendo infames paixões. Em terceiro e último lugar, porque eles provocam a ira divina. Se você observar o que vem de 4 a 6, ele diz: ora, o argumento de Pedro: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vejam como Deus é justo. Olha o que aconteceu aqui. Anjos, o Senhor puniu os anjos. O Senhor puniu aquele mundo antigo, quando do dilúvio todos literalmente morreram, a não ser Noé e a sua família. Sodoma e Gomorra, por conta do nível da malignidade, foi completamente arrasada. Isso para mostrar que Deus é justo, é um justo juiz, e nós esquecemos disso, porque os falsos mestres trabalham sempre com a ideia de que Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele é bom, e de fato Ele é bom, Ele é misericordioso, mas Ele é justo também. Ele não se torna conivente com o mal, com o pecado. E foi por causa disso, da sua justiça, foi que seu Filho, Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então aqueles falsos mestres, com aqueles ensinos, eles estavam provocando a ira divina. Queridos, o que é que fica para nós? Meus irmãos, vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos nos apegar com mais firmeza à palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore ao Senhor, peça a Deus que essas verdades que você tem lido, elas fiquem fixadas no seu coração. Esteja atento aos ensinos na igreja, aos sermões, às aulas da escola dominical, às reflexões, a textos bons que são disponíveis hoje nas redes sociais. Tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa. E a gente pode aproveitar de tudo isso para o nosso crescimento espiritual, porque na medida que você vai crescendo espiritualmente, que a sua mente vai sendo formatada pela palavra de Deus, facilmente você tem condições de refutar um ensino falso. Você tem condições de refutar aquela inverdade que chega a você, por mais sutil que chegue, mas você percebe: opa, isso aqui está incompatível com a palavra, eu prefiro ficar com a palavra. Até a nossa forma de cultuar a Deus, como eu já falei, ela tem uma razão de ser. Ela segue princípios bíblicos, não meras sugestões, não na tentativa de agradar, de amaciar o ego de alguém, mas nós partimos do princípio que esse é um momento de alta solenidade, de importância. É uma solenidade não fúnebre, viva, alegre, mas é uma solenidade. O nosso comportamento, a nossa forma de estar num culto revela exatamente o entendimento que a gente tem acerca da beleza de Deus, da importância de Deus, da sublimidade desse momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que em meio a tanta confusão como a gente vive,
em meio à desconstrução de tudo aquilo que é importante, que nós possamos nos manter firmes, irmãos. E para isso nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor, apegar com mais firmeza, para que a geração que está vindo logo após a nossa, ela possa herdar, ela possa ter como herança exatamente todo esse conteúdo, toda essa maneira de viver, a fim de que o nome do Senhor seja honrado, que o nome dele seja levado, que a sua igreja cresça para a honra e para a glória de Deus. Cresça não a qualquer preço, cresça não de qualquer jeito, mas cresça apegada à palavra e sendo sempre fiel ao Senhor. Que Ele nos abençoe.